E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou explicar para vocês a apostila Aprender Sempre, volume 3 de 2021, do nono ano do ensino fundamental. Essa aqui é a sequência 2. Para que o vídeo não fique tão longo, eu não vou ler os textos, eu apenas vou comentar realmente as questões. Então, vamos para a aula 1. Aqui na questão 1, a gente tem um trecho, né, do Alienista, do Machado de Assis, e depois ele vai perguntar na questão A, é pessoal, né? Obras clássicas da literatura que você conheça. Então, se você conhece, coloca o nome. Depois, na letra B, ele quer saber quais são as pistas que indicam que essa obra foi produzida no século XIX. Então, por exemplo, a gente tem o nome da moeda que era utilizada, que era o cruzado, como um sinal que indica que a obra é desse período. Então, é um indicador que a gente pode apontar. Depois, aqui na letra C, ele tem uma tabela para a gente preencher, com algumas palavras que são do texto, que não são tão utilizadas, né, atualmente, e ele pede para que você coloque o sinônimo para cada uma delas. Então, por exemplo, estimado ainda é bastante usado, mas piparotes, por exemplo, já nem nunca ouvi, né, fora assim da literatura dele, por exemplo. Então, daí aqui na frente estão os sinônimos, né, sinônimos para cada uma dessas palavras. Aqui na letra D é pessoal, ele quer saber se tem palavras que você não conhece, então vai dar conhecimento de cada um. Depois, na aula 2, ele coloca na questão 1 mais um trecho do alienista, e depois ele vai perguntar o seguinte, na letra A, né? A palavra manicômio não apareceu no texto, mas a gente pode inferir que é um local dedicado ao tratamento de pessoas com doenças psiquiátricas, né? Através de algumas palavras. E é isso que ele quer saber, se dá para deduzir que é um local como esse através de alguma palavra ou expressão que ele utilizou, né? Então, assim, tem um trechinho que ele fala casa de Orates, e Orates aí no caso é o louco, né, ou a pessoa com alguma doença psiquiátrica. Também tem essa expressão, muitos doentes já estavam recolhidos, então são trechos que fazem com que a gente tenha essa indicação que ele pergunta. Agora, aqui ele está falando o seguinte: o que dá para saber sobre as festas de inauguração nas cidades? Aí tem que marcar a ou as alternativas, né? Então, o que a gente pode perceber pelo texto é que elas duravam 7 dias, tinham muitos participantes e ocorriam com bastante ostentação e eram públicas. Agora, a questão 2, ele pergunta o seguinte: alienista, que é o nome da obra, ela pode ser trocada por qual palavra? No caso, é o psiquiatra, né? Então, o alienista é aquele profissional que cuida ali de doenças psiquiátricas, né? Tá focado ali nesse tipo de trabalho. Aí ele pergunta na letra B por que o título da obra é O Alienista. No caso, a obra do Machado, né, O Alienista, ela tem esse nome porque ele está contando uma história que está se passando em um manicômio, um sanatório, então por conta disso leva esse nome, o alienista, que seria o equivalente aí, por exemplo, a o psiquiatra. Agora, aqui na questão 3, né, é uma questão ali de discussão com os colegas, com o professor. E agora vamos para a aula 3. Então, aqui na questão 1, o que ele propõe? Vocês leiam esse trechinho e depois leiam essa adaptação da obra O Alienista em quadrinhos. E aí, basicamente, é uma questão assim de conceitual, né? De passar para vocês esse conceito, né? De transformar uma obra em HQ. Né? Ele até fala que você vai fazer a leitura de outro trecho da obra e transformar em HQ. Agora aqui na 2, né, tem uma série de questões pessoais, ele pergunta se você já leu um livro que virou filme, que você preferiu. Então aqui são questões pessoais, né? Na 3, ele quer que você faça uma lista de filmes que são baseados em obras literárias. Então vocês podem digitar, por exemplo, no Google, filmes baseados em obras literárias, e vocês vão encontrar aí vários resultados. Agora aqui na aula 4, né, na questão 1, ele coloca aqui esse textinho, né, falando sobre a questão do livro e do filme, né, justamente no fato de que tem muitos filmes que são baseados em livros, e depois na questão A, ele pergunta qual o objetivo comunicativo do texto. Então, no caso, é divulgar, né, indicar a leitura do livro O Menino do Pijama Listrado, né, que no caso é um livro que baseou aí um filme no caso.
Na B, ele pergunta se você conhece essas histórias que foram citadas, então daí também é uma questão pessoal, né? Vai daí de cada um. A questão C é pessoal, né? O que você curte com relação a esse assunto, né? Comparando livro com filme, etc., você vai marcar X conforme as suas preferências. Também na A, na B, né? São todas questões aí. Na A, perdão, é uma questão pessoal. Na B também, né? Se você, a partir desse texto que foi lido, se sentir estimulado a ler a obra O Menino do Pijama Listrado. E depois aqui na C também é uma questão pessoal. Bastante questão pessoal aqui nessa sequência, né? O vídeo vai até ficar curtinho. Na aula 5, ele tem aqui na questão 1 um texto para vocês observarem, né? Tem a capa tal, né? De uma obra. E depois ele pergunta na letra A, qual você acha que foi a intenção, né, da Drica Araújo quando publicou esse texto? Então, ela queria, assim, falar da experiência positiva que ela teve quando ela leu esse livro, né? Então, aqui, no caso da Drica Araújo, está comentando sobre esse livro e está falando da experiência dela, que foi uma experiência bacana, né? Indicando, no caso, o livro para outras pessoas. Aí ele pergunta aqui na B se você sentiu vontade de ler o livro, também pessoal. E agora, aqui na questão 2, ele coloca um texto. E depois ele pergunta o seguinte na letra A. O texto que a gente leu antes é uma sinopse ou uma dedicatória à obra? Então, no caso, esse texto que a gente acabou de ler é uma dedicatória que foi feita em específico para essa obra, né? Encaixa ali nesse contexto. E aqui na letra B, ele quer que você escreva o título de 2 livros. Um livro que você encontre sinopse e outro, né, que o texto da orelha ou da contracapa, que é aquela partezinha que dobra ali depois da capa, que tem uma dedicatória. Então é uma questão assim que, vamos supor, para você encontrar um livro com sinopse na internet é mais tranquilo, mas para você encontrar um livro que a orelha ou a contracapa tem uma dedicatória, principalmente a questão de manusear a orelha do livro e verificar essa parte, na internet, olhando o PDF, você não vai conseguir ter esse manuseio e perceber isso, né? Então, é uma questão para fazer mais de maneira presencial na biblioteca da sua escola. E vocês podem ver com o professor de vocês como que ele poderia, de repente, adaptar ou não, né? Para quem está estudando apenas em casa. Agora, aqui na aula 6, ele coloca na questão 1 um texto para vocês lerem. E depois ele pergunta na letra A, né, se você entendeu a diferença entre Islã e Sarau, né, e pergunta como que o Islã pode estar inserido dentro de um sarau, né? Então a primeira parte da pergunta é pessoal, né? E quando a gente vai responder a segunda parte, o que que acontece? O Slam, ele é uma batalha ali de poesia e então vai ter ali as pessoas interagindo, né, competindo uma com a outra. E ele é um evento artístico, uma manifestação artística. E como o sarau é um momento de manifestação artística em geral, relacionado à poesia, etc., acaba que ele encaixa, né, dentro de um sarau. Ele pode ser ali um determinado momento dentro de um sarau. Agora aqui na 7, ele está falando sobre clube da leitura. E aí ele vai perguntar aqui, né, sobre um título que você gostaria de ler, né, de livro, para vocês escolherem com os colegas um livro para ler juntos. Enfim, é uma proposta realmente de vocês criarem entre si um clube da leitura. E na aula 8, que a turma, né, organize entre si um evento cultural, que poderia ser um sarau, um clube da leitura, né, e aí a turma tem que se organizar, decidir. Então são atividades assim mais procedimentais, né, que dependem da adaptação do professor de vocês, por conta da gente estar no período de ensino híbrido. Então, daí ele pode dar uma orientação melhor para a realidade específica de vocês sobre como que ele vai querer conduzir essa atividade. Bom, então é isso. Com isso a gente termina essa sequência, né? Ela foi bem curtinha porque ela é muito subjetiva, muitas questões. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Se ele ajudou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!